Amém? Com dia de alegria nós estamos aqui mais uma vez, na igreja de irmãos, domingo, pastor Isaac, Deus abençoe pelo convite, Deus continue te abençoando. Cada vez que a gente vem aqui, está cada vez melhor, né? Está melhor do Senhor. Ele é Kelly, Wesley, Deus abençoe, prazer viver. Estou acompanhado hoje da minha mãe, minha companheira, meu irmão Evangelho. Amém? Bom, eu estava ali sentado, ele estava ministrando, Deus colocou algo no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Até vim preparando algo, mas chegou aqui Deus mudou tudo. Eu quero comentar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8 em diante. Glória a Deus. Versículo 8 em diante. Quem achou também? Amém. Glória a Deus. Quem achou, vou te dar um tempinho para você procurar. Amém? Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me agrada, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Pode tomar teu assento, bendizendo, glorifica o nome do Senhor. Querido, é uma alegria nós sabemos que o nosso Deus tem pensamentos e imaginações. Que são pensamentos? Pensamentos são coisas interiores, são coisas internas, são coisas que ainda não foram verbalizadas e nem manifestadas. Quando nós estamos pensando, nós estamos o quê? Imaginando, nós estamos criando, lembrando ou produzindo qualquer coisa sobre qualquer assunto ou sobre qualquer sentimento. Por exemplo, todo homem é livre no seu pensamento. Quem é que pode esquadrinhar a imaginação do outro? O que a ciência pode nos dizer sobre os pensamentos das pessoas? Quando nós falamos de pensamento, nós falamos de coisas particulares, de coisas que só Deus pode sondar e conhecer. Quando nós falamos de pensamento, nós estamos falando de essência do que somos, essência do que temos, essência do que possuímos. Estamos falando de coisas em segredos, coisas em secretos. E deixa eu te falar uma coisa: não há ninguém na terra e não há ninguém além de Deus no céu que possa conhecer os seus pensamentos. Davi, ele foi julgado pelo erro, pelas suas transgressões, ele foi julgado pelas suas atitudes, ele foi julgado por aquilo que ele praticou das suas obras. Houve uma consequência muito grande, aquela prática do adultério, onde ele faz o adultério para disfarçar, ele comete um crime, um homicídio, né, amando dele. E de repente ele está falando com Deus no Salmo 139, e ele vê que esse Deus é tão maravilhoso, que não existe hora, nem lugar, nem altura, nem profundidade, que Deus fique sem nos conhecer, que Deus nos conhece muito mais e além do que qualquer outra criatura. E Davi chega à conclusão que Deus lhe conhece mais do que ele mesmo. Mais do que ele mesmo. Por quê? Porque ele diz: antes da palavra sair da minha boca, o Senhor já conhece. Porque mais do que ele mesmo, ele diz assim: quando eu estava sendo um embrião informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Não existia característica física em mim, não existia morfologia, mão, pé, não existia nada, mas o Senhor já me conhecia. Não só me conhecia, como lia um livro a meu respeito. Antes de eu ser alguém, eu era uma história. Antes de eu ser alguém, eu era um projeto que alguém escreveu. E esse me conhece aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá, com qualquer sentimento que esteja dentro de mim. Aí Davi escreve o Salmo 139 dizendo que esse Deus, ele sonda. O que é sondar?
básica, né? É olhar sem ser percebido, é acompanhar sem alguém perceber que tem alguém perto. Quando Davi diz assim: o Senhor me sonda, ele está dizendo: tem alguém me olhando. Peraí, mas não estou vendo, mas eu sei que ele está me olhando. Em oculto, ele está me vendo. Você olha, parece que não tem ninguém, mas Deus está te sondando. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida. E quando ele dá uma sondada em nós, ele não só sonda o exterior, mas ele sonda também o nosso interior. E eu glorifico o nome do Senhor, porque o teu interior é um jardim secreto, onde a ciência, onde a medicina, onde o pai, onde a mãe, onde nem o teu inimigo, nem Satanás, com todas as armas que ele tem, pode conhecer o meu e o teu interior. O nosso interior se torna um jardim secreto. A nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa imaginação se torna um jardim secreto, aonde só Deus tem acesso. Você pode glorificar a Deus por isso? Existe um lugar dentro de você, que é um lugar de intimidade particular, que é um lugar onde ninguém se mete, ninguém põe a colher, ninguém entra, ninguém vasculha, ninguém sonda, ninguém põe a mão, ninguém tira do lugar. Não, existe um lugar dentro de você, que é só você e Deus, assim como era Adão tendo a comunhão com Deus no jardim. Na variação do dia, Deus descia para falar com Adão. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que Adão falava com a serpente, com Satanás, com nada disso. A Bíblia diz que tinha um lugar no jardim, que Deus descia todas as variações do dia, que Deus descia todas as vezes que um dia terminava e o outro começava, para se relacionar com Adão, para declarar a Adão seus planos, seus projetos, os seus pensamentos. Mas assim como eu e como você, Deus também é um ser, não humano como nós, mas um ser elevado, um ser altíssimo, um ser superior acima de todas as coisas, a qual criou tudo, e Ele mesmo não tem começo de criação, e Ele mesmo também não tem fim de existência. Quando nós falamos em Deus, nós estamos falando de um ser que também pensa, que também imagina, um ser que também tem o seu interior, assim como o homem. Talvez não tenha um corpo físico, o próprio Deus, o Pai, não tem um corpo físico, agora até ele tem, porque ele gerou um corpo para si, mandando o Espírito Santo no ventre de Maria. Mas imaginando este Deus que está sempre no trono, esse Deus que não há lugar que possa conter a sua glória, conter a sua força, conter o seu tamanho. Quando o profeta Isaías vai dizer sobre a imensidão deste Deus, ele exagera, ele pratica uma hipérbole, dizendo assim: se ele sentar lá no seu trono, ele põe o pé aqui na terra para ser descansado. Ele dá isso, esse exagero, é só para você entender se alguém ou alguma coisa conseguisse medir Deus, conseguisse medir o tamanho desse Deus. Agora, esse Deus com todo o poder, com toda a graça, tem os seus pensamentos, e tem um lugar insondável. Pastor, quem é que entra nesse lugar insondável de Deus? Porque no meu pensamento, Deus tem acesso. No meu pensamento, Deus sonda, Deus conhece. E quem é que entra? Quem é que sonda? Quem é que tem acesso às profundidades de Deus? Um ser que mora dentro de você, que se chama Espírito Santo de Deus. É Ele quem mergulha na imensidão, na profundidade de Deus. É Ele que mergulha em os sonhos particulares, os projetos peculiares de Deus. É Ele que mergulha e vê a profundidade, a essência desse Deus, e as coisas que ainda não foram trazidas à existência, as coisas que ainda não foram reveladas, é trazida pelo Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque cada dia que você entrar na presença do Senhor para louvar, para adorar, para pedir perdão, para ofertar, cada dia que você entrar na presença do Senhor para prestar a Ele um culto de adoração, existe algo novo para ser revelado na tua vida, existe algo novo para ser entregue sobre a tua vida, existe algo novo sendo preparado, existe algo novo tirado das profundezas de Deus e trazida, revelada ao teu coração e manifestada na igreja. Então você não entendeu. A cada dia que você entra na presença de Deus, tem algo novo para você aprender, para você conhecer, tem algo novo para você receber, tem algo novo para você levar para sua casa. Existe alguma coisa a mais para ser acrescentada na minha vida e na tua vida, de maneira que quando nós entramos na presença de Deus, e se nós prestarmos a Ele um verdadeiro culto, nós
Deus e revela a nós seres tão frágil, tão pequeno, tão falho, seres que estão presos no seu mundinho, nós morávamos, eu e minha mãe, mais 3 irmãos, morávamos numa casa de um cômodo de Votorantim, que tinha 3 por 4, né, mãe? 5 por 5, olha, 5 por 5, memória de mulher é terrível. 5 por 5, ali era quarto, ali era cozinha, ali era sala, ali se tornava tudo. E de repente nós tivemos que mudar dali, fomos para outro lugar, e a gente viu que a gente passou 20 anos da vida vivendo só naquele pedaço, só naquilo ali, e que parte da nossa vida, parte da nossa história estava dentro de um quadrado de 5 por 5, e parte dos nossos sonhos, do nosso projeto, às vezes era ampliado, pastorizado, às vezes era sufocado pelas condições em que nós vivíamos. Mas existia um Deus tão grande, maravilhoso, poderoso, que também nos sondava, que tinha um projeto sobre a nossa vida, tinha um projeto sobre a nossa história, e a maneira que nós fomos buscando Ele, a maneira que nós fomos pedindo, a maneira que nós fomos se quebrantando, a maneira que nós fomos adorando, prestando culto a Ele, Ele foi se revelando e começou a ampliar, começou a mudar, começou a aumentar a caminhada, aumentar a trajetória, começou a levar de bairros, de cidades, de estados, de nações, e tem feito essa obra maravilhosa que só Ele pode fazer. O que eu quero dizer com essa palavra? Deixa Deus se revelar na sua vida como Ele quer. Existem coisas peculiares e particulares que são de Deus para a tua vida. Existem projetos que teu pai e a tua mãe fez para você, até te encaminhou bem, até te educou para aquilo, até planejou para aquilo, mas acima disso, acima dos planos familiares, existe um projeto superior, um projeto mais grande, um projeto perfeito, um projeto infalível, um projeto que entra num tempo chamado eternidade, um projeto que entra nas eras da dispensação, um projeto em que entra aonde o ferrugem não come, não desgasta, não corrói, aonde a traça não devora, não destrói, um projeto e um plano e pensamentos ao meu e ao teu respeito, aonde o ladrão nem sequer pode tocar e roubar, e aonde o tempo também não pode fazer murchar, envelhecer e corroer. Você pode dar glória a Deus por isso? A promessa de Deus nessa noite sobre a tua vida, a promessa de Deus sobre a tua casa, a promessa de Deus, há planos que o Senhor está fazendo a seu respeito. Quando nós estamos lendo o livro do profeta Isaías, está dizendo sobre a respeito, característica do plano de salvação de Deus, e no versículo 8 ele está dizendo: porque os meus pensamentos são mais altos. Deus não está negligenciando os teus pensamentos. Deus não está dizendo que você não tem direito de pensar, de planejar, de imaginar. Pelo contrário, Ele diz que você é livre dentro de si para pensar, sonhar, imaginar e até projetar se quiser. Só que acima do teu, acima do meu, existe o deles aqui. Acima do que nós fazemos existe o deles. Se nós entendemos essa palavra e fomos crentes sábios, entendidos, inteligentes, eu vou descartar o meu e eu vou pegar o dele. Por quê? Porque ele começa a dizer sobre as características dos projetos dele para a nossa vida, dos planos dele, dos pensamentos dele. Ele diz assim: primeiro, o meu é mais alto. Aleluia. Como Deus não pode atingir o de Deus. Você tem que abrir mão do teu para você viver o de Deus. Ali começa dizendo sobre os pensamentos dele, e está dizendo assim: e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele está dizendo assim, que todo pensamento dele tem uma trajetória, tem uma direção, porque caminho te leva a algum lugar, ou te traz de algum lugar, certo? Caminho ele te leva para algum lugar, ou te traz de algum lugar. Caminho ele tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Então Deus está dizendo os meus pensamentos, os meus caminhos. Ele está dizendo os meios que eu ando, que eu faço, as direções que eu escolho, os trajetos, a rota, o meu GPS, o meu mapa não é como o teu. Assim como os meus pensamentos são mais elevados, os meus caminhos também. Pastor, se Deus tem uma direção, se Deus tem um caminho, se Deus tem um trajeto, se Deus tem um GPS que não vai me colocar
colocar, né, com uma reportagem que nós vimos esses dias, que o GPS do Rio de Janeiro estava jogando o povo lá dentro da favela, lá dentro do fogo cruzado. De repente alguém entrou enganado dentro da favela e o carro foi alvejado, travejado de bala. E aí o que aconteceu? Houve uma morte. Os projetos de Deus, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus não vai. Se porventura Ele botar uma rota para você passar em lugares terríveis, em lugares perigosos, em lugares onde existe marginal, em lugares onde, olhando pelos olhos físicos, existe um risco, pode ter certeza que se tu andar pelo vale da sombra e da morte, não temas mal algum, porque Ele está contigo. Se porventura o caminho que Ele traçou vai te colocar numa roda onde todo mundo tem medo de passar, pode passar confiando, cantando o hino da vitória, porque Ele vai ser contigo. Aleluia. Quando eu olho para essa palavra, esse Deus está dizendo que Ele tem projetos, tem planos, tem pensamentos. Só que Deus tem um problema. A gente pode guardar o pensamento a vida inteira. A gente pode pensar em dizer alguma coisa, em falar alguma coisa, sentir alguma coisa e guardar para a gente a vida inteira e nunca manifestá-la. Ou talvez até manifestar um pensamento, fazer o sonho, o pensamento, a imaginação se tornar um projeto, né? Tirar da imaginação e colocar cor, tamanho, data, colocar característica, colocar altura, profundidade, medida, porque sonhos e pensamentos não há medida, mas projeto já tem. Projeto, ele tem risco no papel, ele tem altura, ele tem profundidade, ele tem tamanho, ele tem peso, ele tem cor, ele tem característica. Existem pessoas que ficam pensando a vida toda, mas nunca projeta. Por quê? Porque nunca senta para pôr um papel, pega do pensamento, assim, agora vai virar físico. Agora eu vou tirar do pensamento, da minha imaginação, do meu interior e vou tornar físico, vou manifestar, vou começar a semear alguma coisa para crescer, para dar fruto. E Deus está dizendo sobre este processo, Ele está dizendo que os pensamentos dele geram um caminho, um trajeto. E Ele está também dizendo que os seus pensamentos têm um ponto de partida, um ponto de chegada, tem uma finalidade e tem um retorno para Ele. Olha que coisa interessante. Só que Deus tem um problema. Pastor, Deus tem um problema? Tem, claro que tem um problema. Se nós analisarmos assim, tem um problema. Você pode manifestar um pensamento teu, né? Por exemplo, quando você está numa reunião, quando você está dando algum conselho, quando você está articulando alguma coisa, ou dando uma opção para alguém, você vai dizer para ele: eu penso assim, eu imagino assim. Você fala sem se comprometer, pastor Isaac. Você fala, mas sem se comprometer, porque se acontecer alguma coisa daí para frente, você vai: não, é o meu pensamento, eu tenho livre expressão, eu posso manifestar o que eu penso, posso manifestar meus sentimentos. Você não se compromete falando talvez o que você pensa, expressando talvez como uma opinião, como um pensamento, mas Deus, se falar o que Ele pensou, Ele se compromete. Por quê? Porque quando Deus fala o que pensa, isso se torna uma lei. Quando Deus verbaliza o que Ele pensa, isso o compromete. Por quê? Porque o homem pode falar, não conseguir cumprir, pedir desculpa ou simplesmente passar por um mentiroso. Mas Deus, quando fala, tem que se cumprir. Deus, quando fala, tem que acontecer. Deus, quando fala, as coisas que não existem são trazidas à existência. Deus, quando manifesta um pensamento a respeito da minha vida, da tua vida, através da palavra, Ele assim decreta uma lei. E que para Ele revogar existe um processo no tribunal superior espiritual muito grande. Você está entendendo? Então Deus, quando quer te abençoar, simplesmente sabe o que Ele faz? Ele pensa e sonoriza a voz. Ele pensa e emite um tom de voz a respeito da minha vida e da tua vida. Ele pensa e libera uma palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele pensa e não só pensa, manifesta os teus sentimentos, as emoções, compaixão, misericórdia, talvez ira, furor, talvez uma forma de exortar, de educar, de tratar, mas quando Ele manifesta isso se torna uma realidade, não tem como fugir, não tem como revogar. E é esse processo que Deus está falando em Isaías 55. Uma vez falado, eu me comprometo com o que eu falo. Uma vez verbalizado, uma vez trazido das minhas profundezas, da minha imaginação e pronunciada a palavra, não tem volta.
respeito da tua casa, da tua família, da tua alma, da tua salvação, do teu corpo, da tua saúde. Deus tem falado muita coisa a teu respeito. Aleluia! E eu glorifico o nome do Senhor, porque não há um só dia que nós temos no culto, seja um culto de oração, de ensino, seja um culto público, seja uma festividade, seja uma santa ceia, não há um culto sequer que nós não vimos aqui e não recebemos uma palavra dada da parte de Deus para as nossas vidas. Deus está dizendo que Ele tem um propósito, não fala à toa, não joga coisa no vento, não joga coisa no ar, não fala por falar, não fala sem objetivo, que quando Ele se compromete, Ele tem um objetivo. Olha, teu irmão, diga: Deus tem um objetivo na tua vida. Diga: Deus tem uma meta na tua vida. Ainda que nós não venhamos entender, mas assim, olha, só para você entender, deixa eu baixar aqui o conhecimento. Deus está dizendo assim: deixa eu falar de coisas que você entende. Conhece chuva? Conheço, aquelas gotinhas que caem na terra. Pois é, ela desce do alto, ela vem de cima, não vem? Cai na terra, não cai? Pois é. Conhece neve? Sim, conheço. Outro estado líquido da água, mesmo o estado sólido da água. Conhece? Sim, ela desce, também cai. Legal, pois é. Mas deixa uma coisa: depois que ela cai, que ela rega a terra, que ela molha, ela sobe de volta. Como é que é? Sobe. Ela evapora e sobe de novo. Mas antes dela subir, ela cumpre um propósito. Ela exerce uma função. Ela faz algo, ela cria um objetivo. Para quê? Aí diz assim: para regar a terra, fazer brotar a semente, dar semente ao semeador e trazer pão ao que come. Afinal, o objetivo dela é pôr pão na mesa de quem tem fome. Quantos têm fome nessa noite? Fome da presença de Deus, fome da palavra de Deus. Está chegando o tempo que as gerações do mundo de fora não querem saber mais a palavra, querem todo tipo de entretenimento, querem todo tipo de outra coisa, estão substituindo a palavra de Deus por qualquer outra coisa. E estão caminhando faminta, vazia, sem estrutura, estão andando sem Deus. Mas eu glorifico o nome do Senhor, daqueles que ainda têm sede e fome da palavra de Deus, da presença de Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, não só Isaías registra isso, mas também o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, registra isso também, dizendo sobre os pensamentos de Deus, sobre os projetos de Deus. E aí diz que não é contra os nossos pensamentos, pelo contrário, é Deus quem quer nos abençoar. Você pensa que você que tem sede de ser abençoado? Você pensa que você que tem desejo de ser abençoado? Você tem vontade de mudança de vida, de prosperar, de crescer, de ser curado, de ser restaurado, de se tornar um homem, uma mulher de Deus, de receber ministério, de ser usado por Deus? Você pensa que esses projetos são teus? Não, antes de ser teu, era de Deus. Aí a Bíblia diz lá que Jeremias diz assim: é eu aqui sei pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vós desejais. Se Deus é um ser de eternidade a eternidade, sempre existiu, significa que o pensamento dele existe primeiro que o nosso, sim ou não? É por isso que Paulo diz que é dele tanto o querer, o desejo, como o efetuar. Existem sonhos que não são teus, são projetados de Deus no teu coração. Como? Através do Espírito Santo. Existem desejos, anseios, existem projetos que não foi você que criou, não foi mãe que ensinou, não foi pai, não foi escola, também não foi a necessidade, também não foi a vergonha, também não foi a queda, também não foi o fracasso. Não é produto de uma experiência tua, não é produto de você ver alguém na televisão fazendo, ou você ver alguém prosperando com aquilo. De repente você olha: eu vou fazer isso também, eu quero isso também. Não é uma influência de amigo, de irmão, de ministério, não. Existem coisas que foi revelado no teu espírito, na tua alma, pelo Espírito de Deus, quando sondou a vontade de Deus para com a tua vida e para com a minha vida. Aleluia! Aleluia! Eu quero acreditar que é por isso que você
Aí você diz, mas espera aí, quem copia quem existe primeiro? Na lógica espiritual existe primeiro. Quem é mais forte, quem é soberano, quem é que manda? Sabe o sistema de culto que nós temos de adoração? Sabe quando Moisés teve a ideia, né, de criar um tabernáculo onde houvesse a presença de Deus, onde viesse uma arca, onde tivesse querubim sobre a tampa da arca, onde tivesse sistema de culto, candelabro, a menorá, onde tivesse ponto da preposição, onde tivesse altar de incenso, altar lá fora, átrio, onde tivesse santo dos santos. Pois é, tudo isso aí não veio do coração de Moisés. Tudo isso aí foi um modelo, um projeto que Moisés viu na onde? No mundo espírito. Entrar com adoração na presença de Deus, andar com vestes brancas. Para entrar na presença de Deus, não poderia entrar sem sangue, sem oferta, sem antes ter confessado o pecado lá do lado de fora, no átrio, diante do altar, sem antes ter enrolado o cordeiro, porque senão não entraria. Se entrasse de qualquer forma, receberia uma rejeição. Então todo esse sistema que nós conhecemos como adoração, como Shekinah, como presença de Deus, aquilo que está no Antigo Testamento, foi revelado por Deus a Moisés. Ele só copiou os elementos que ele tinha aqui por permissão divina. Quer ver uma coisa? História de Jó. Lembra da história de Jó? Abra comigo a tua Bíblia no livro de Jó. Jó, ele é o primeiro livro do Antigo Testamento, segundo os historiadores. Jó viveu no tempo antes de Abraão e foi um dos primeiros livros que Moisés, primeiro livro que Moisés escreveu, falando sobre o período que não existia lei, que não existia a ordem da lei, a cerimônia da lei. A Bíblia diz que no capítulo 1 está Jó sendo apresentado por Deus. É Deus que está dando testemunho de Jó. Na onde que Deus está dando testemunho de Jó? Nas regiões celestial, um culto. Está se passando o culto, os filhos de Deus estão se apresentando em louvor, adoração. Aí chega Satanás. Pastor, mas Satanás entra na presença de Deus? Entra, ele é o acusador. Assim como juiz, promotor, advogado comparece diante de um tribunal, assim como vítima e réu comparece diante de um tribunal. Satanás não tem problema de comparecer na presença de Deus quando solicitado, quando permitido, ou até mesmo para interferir um culto, para interferir uma adoração, ou até mesmo para colocar amarração, atrapalho, para atrapalhar, para acusar as pessoas, para trabalhar na mente, na culpa. Mas ele disse, vai louvar desse jeito? A Bíblia diz que no Velho, no Antigo Testamento, o sacerdote, ele foi apontado pelo inimigo porque estava com roupas sujas. Aí Deus olhou para o anjo assim e falou o seguinte: troca as vestes dele, coloca a veste limpa e está resolvido. Deus deu um jeito na culpa, no pecado dele, para que o culto continuasse. Eu não sei de que maneira, de que forma você entrou aqui. Eu não sei se você entrou inteiro aos pedaços, se você já entrou louvando, adorando, ou se você entrou necessitado de perdão, necessitado de cura, de transformação, necessitado do alívio do Senhor sobre a tua vida. Eu sei que tem um Deus aqui nessa noite para lançar o perdão sobre a tua vida e para interferir nessa vida de sofrimento que você está vivendo e perdoando este Deus, justificando este Deus, livrando este Deus, tirando os teus adversários, aquele que te condena. Não há quem possa fazer voltar atrás. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, está Deus falando de Jó. É Deus que está testemunhando dele. Falando para quem? Para Satanás. Vem da onde, Cão? Eu vim de passear a terra e rodear por ela. Você veio de lá? Tu estava lá, no plano superior. Quando você não culto lá em cima, as regiões espirituais, anjos louvando, anjos adorando, servindo a Deus, ele entrou no meio. Da onde tu veio? De rodear a terra e de passear por ela. Nós não vemos o culto para passear. E muito menos para fazer movimentos sem compromissos. Nós vemos no culto para prestar a Deus louvor e adoração. Quem vem para passear, descompromissado, quem vem sem responsabilidade, quem vem para observar, para olhar, quem vem para medir louvor, medir palavra, quem vem para ver técnica vocal, técnica musical, quem vem para pôr termômetro e ver se é aceito, se não é aceito, se cantou o que
no plano espiritual. Uma cena que acontecia aqui na terra entre os mortais, mas era discutido lá entre os imortais. Uma coisa que era aqui no mundo do perecível, no mundo físico, no mundo da necessidade, da injustiça, da dor, do pecado, do erro, da falha, no mundo dos homens, no mundo de criaturas pequenas, mas era discutido lá no céu, lá na glória, num plano perfeito, num plano eterno, num plano glorioso, num projeto maior. Eu imagino um ser tremendo, maravilhoso, interessado em nós aqui, olhando para o nosso mundo, interagindo, falando, anotando qualidades e defeitos, guardando algumas qualidades nossas, para quando o adversário aparecer, porque se Deus quiser destruir o diabo pela sua glória, pelo seu poder, pela sua fidelidade, pela sua santidade, é muito fácil. Satanás, diante de Deus, ele é uma criatura, e Deus continua como criador, exercendo poder e domínio sobre qualquer outra criatura que existe. Se achar que Satanás é inimigo de Deus, não, diante de Deus ele é um servo, nada mais. Com sopro Deus destrói, com espírito Deus destrói, com pensamento Deus aniquila, e Deus nem precisa fazer isso. Por quê? Porque existem anjos no céu que farão isso com Satanás, e não só com ele, com todos os seus anjos, da qual ele já recebeu a condenação. Satanás bate de baixo, de bravo, né? De assustador aqui embaixo. Aí em cima ele é um servo qualquer, entra rastejando e sai rastejando, só fala quando Deus dá ordem, quando Deus permite, entra com qualquer outra criatura, só que criatura humilhada, que perdeu a sua glória, perdeu o seu principado, perdeu os seus dons, perdeu o seu talento, perdeu a sua função, perdeu tudo quanto tinha diante de Deus, perdeu a sua eternidade. E o que a Bíblia diz? Ele se apresenta. E aí Deus lhe dá a oportunidade de fala. Pode falar? Diga aí. Observou meu servo Jó? Sim. Aí Deus começa a vencer o Satanás. Deus começa a humilhar Satanás nas regiões espirituais. Deus começa agora a rebaixá-lo mais do que ele é. Diz assim: observaste meu servo Jó? Aí Satanás tem que olhar para a terra. Ele tem que ver a criatura, um homem lá embaixo, né? Que depois do pecado se tornou falível, manchado, o pecado passou de geração em geração, a morte passou a dominar, já nascemos com uma marca do pecado sobre a nossa carne, e agora Deus está olhando, eu não vou vencer você com coisa grande, eu vou vencer você com coisa pequena, eu não vou vencer com coisas santas aqui do céu, eu vou vencer você com coisas falíveis lá da terra, eu não vou vencer você com anjos poderosos, com querubins, com serafins, com anjos que tinham a mesma essência a qual você pertencia. Eu vou vencer você com coisas que não tem poder que você tem, o conhecimento que você tem, não é da mesma essência que você é. É nisso que eu vou te vencer. Usando o que? Quais são as armas de Deus? O testemunho e as qualidades de Jó. Observaste meu servo Jó? O que Deus tem para dizer sobre Jó? Olha lá. Vamos ver o que Deus tem na conversa. Aleluia. Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Quando Deus está dizendo isso, Deus está dizendo: Jó é único. Jó não tem cópia, não tem xerox. Jó é uma peça única. Jó não tem imitação. Ei, tem algum outro de você na terra? Ciência pode até clonar o teu corpo, as células, essas características, mas a tua alma, a tua identidade, essa que Deus vem trabalhando já na tua vida, essa que Deus vem te dando a fé, o entendimento, a santidade, o poder, a graça, essa identidade que você tem de adorador, essa identidade que você tem de ser justificado por Deus, essa identidade que você tem de ser santificado, escondido debaixo das asas de Deus. Vamos mais além, essa identidade que você tem de ser filho de Deus. Jó era único. Aí Deus tem alguém semelhante a ele na terra. Por que Jó era único? Aí Deus diz assim, homem sincero. Para ser sincero, eu só preciso dizer a verdade e não mentir mais. Não usar de falsidade, não usar de engano, não usar de máscara. Então, único você já é. Sincero também você pode, se não é, pode começar a ser. Verdadeiro. Ser o que é. É isso que agrada a Deus. São essas armas, são essas coisas que destroem o teu inimigo, que aniquila ele, que
baixa ele, que faz ele se meter no meio do culto para acusar, para interferir. De repente Deus diz assim: não vou usar a coisa daqui não, eu vou usar a coisa lá de baixo. Peraí, ó, está vendo lá? E começou a bater em Satanás. Aí o que Deus diz sobre Jó? Sincero, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Você pode ser assim ou não pode? Quantos podem ser assim? Você pode, porque você tem um Espírito Santo para te ajudar. Você pode, porque o Espírito que está sobre você é um Espírito de mentira, não é um Espírito de falsidade, não é um Espírito de engano. Apenas você deixa ele fluir, falar através de você, ele se manifestar na tua vida, dê mais espaço, dê mais vazão a ele. Seja menos você e mais ele. Seja menos de você e mais dele. Deixe ele falar através da tua vida, deixe ele atuar através de você, deixe ele conviver através de você, deixe ele estar com você na faculdade, na escola, no trabalho, na família, no relacionamento, nos amigos, no ministério. Deixe esse Espírito Santo se manifestar através da sua vida e você vai começar a ser sincero. O Espírito Santo não se mete em caminhos tortuosos, ele só anda por caminhos retos, caminhos planos. A pastor, de vez em quando eu dou umas voltinhas aqui, de vez em quando eu saio do script, de vez em quando o meu GPS se perde. Pois é, seja menos você e mais o Espírito de Deus sobre a tua vida. Seja menos carne e mais Espírito sobre a tua vida. Seja menos eu e mais Deus atuando sobre mim. Seja menos os meus pensamentos, as minhas emoções e mais a palavra de Deus, através de princípios, de lei, de recomendações, de exortações, de conselhos, e você vai conseguir ter uma vida reta e que desvia-se do mal. É engraçado que às vezes Deus até mostra para a gente, ou às vezes Deus nem precisa mostrar, a própria experiência mostra. A gente sabe que fofoca termina em coisa sempre pior. A gente sabe que falsidade, orgulho, avareza, a gente sabe que orgulho, soberba, a gente sabe que é competição, provar quem é o melhor. A gente sabe que estrelismo vai terminar sempre em coisa ruim, não precisa ninguém falar. Você sabe no que isso termina, você sabe no que isso acaba. Só que mesmo sabendo, às vezes a gente não se desvia. Mesmo tendo toda a experiência que a gente já tem na vida, em todas as áreas da vida, dentro ou fora da igreja, a gente continua andando naquele caminho. Jó, quando ele percebia algo assim parecido na sua vida, quando ele via a aparência do mal, sentia o cheiro do mal, quando ele desconfiava, percebia alguma coisa, o que ele fazia? Não se metia no meio, não ia até o fim, ele simplesmente mudava a direção. Querido, Deus quer te dar livramento. Deus quer pegar na tua vida, pegar na tua casa, pegar na tua família, mas você precisa, através do temor de Deus. Tem crente que respeita mais o sinal vermelho, mais o guarda de trânsito do que Deus. Ele respeita muito mais do que o demônio, eu não respeito. Por que ele respeita? Porque depois vai cair no bolso. Não é também porque ele gosta da autoridade, ele gosta de fazer as coisas certinho. Ele passa no radar, na velocidade permitida, mas é só ali no radar. Depois ele faz o quê? Ele está com o pé na coisa. Por quê? Porque no radar ele sabe que vai sentir no bolso. E ele tem mais essas coisas do que a Deus. Porque nessas coisas, no lugar que quer para obedecer, ele até obedece quando tem alguém vendo, quando tem um guarda, quando tem alguma coisa, ele se torna reto, íntegro, fiel, temente. Mas na presença de Deus, nos princípios de Deus, na palavra de Deus, na orientação do Espírito de Deus, nos sentimentos que o Espírito de Deus produz, nós atravessamos o sinal vermelho toda hora. Nós passamos 10 vezes mais do que a velocidade permitida. Nós infringimos a lei, independente se o guarda de Israel está com os olhos com chão de fogo, a qual não dorme, a qual não cochila, a qual não perde o número de placa, está 24 horas nos sondando, nos olhando, andando atrás de nós. É isso que Jesus disse: vocês temem ao homem, temem a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma aonde? No inferno. Fala de pé em nome de Jesus. Agora a gente vem, pastor, para continuar essa mensagem. Bem, querida, palavra de bênção sobre a tua vida.
que eu quero dizer? Eu quero dizer que Jó vivia uma vidinha aqui embaixo, sem saber da realidade espiritual que era maior, que era o caminho mais alto, sem saber do plano que Deus tinha para a vida dele. Pode vir o grupo de louvor aqui na frente, por favor. Sem saber do que Deus tinha para a sua vida, sem saber o que estava em jogo. O que estava em jogo a vida de Jó não era multiplicar rebanho, não era criar filhos. O que estava em jogo na vida de Jó era Deus comentar sobre a vida dele nas regiões eternas. Era Deus se orgulhar de Jó e falar do seu testemunho, da sua integridade. Era Deus vencer o inferno, vencer o inimigo, abater o inimigo, como testemunho de Jó. Enquanto ele estava aqui nessa realidade física, na realidade espiritual existiam coisas maiores sendo faladas a respeito dele, sendo formadas a respeito dele. Talvez eu queira sofrer o que Jó sofreu, porque a história de Jó nos remonta e nos mostra um justo sofredor, alguém que está sofrendo sem uma causa, sem uma transgressão, sem um erro físico. Não quero que você seja como Jó, você perca o que você perdeu, você perca como ele perdeu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: existem pensamentos e planos e caminhos superiores sobre a tua vida. Você não está aqui para agradar o pastor Isaac, para agradar o ministério, mas para Cristo. Você não está aqui como servir, como aparência ao ministério. Você não está aqui como fazer para você mesmo. Nessas horas, na região espiritual, no plano maior, existe um Deus falando a teu respeito. Existe um Deus falando para o mundo espiritual, dizendo: olhe lá, contemple lá, pare tudo. Agora atenção, não é aqui o céu. Agora o foco, o palco não é aqui o céu. Agora não é aqui a eternidade. Agora o nosso foco, a nossa visão é lá na terra. E eu sei de quem eu estou falando. Eu tenho intimidade para com a vida dele e eu o conheço. Mas Satanás disse: eu também o conheço. Eu rodeio a terra, eu passei por ela, eu tenho visto ele. Mas Deus disse: você não olha ele como eu olho. Você não vê ele como eu vejo. Você não o conhece como eu conheço. Você conhece ele de erros, de falhas, de transgressão da boca para fora. Você conhece ele analisando a vida dele. E eu o conheço na essência. Feche os seus olhos comigo. Eu creio que nessa noite você está verbalizando palavras a teu respeito. Eu creio que nessa noite aquele que te conhece mais do que qualquer um está dizendo planos ao teu respeito, projetos ao teu respeito. Está desafiando o mundo espiritual, principados, potestades, dominadores, hostes infernal. Está chegando na região espiritual e está dizendo sobre a tua chamada, sobre o que ele tem na tua vida, sobre a autoridade que está sobre você. Jó não desfrutava ainda de ter a revelação do nome soberano de Jesus, que está acima de todos os nomes. Jó ainda não desfrutava do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Jó ainda não vivia coisas que havia sido já manifestada, revelada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você já vive um tempo de coisas que já foram verbalizadas, faladas, de coisas espirituais que já foi manifestada e estão exercendo função e autoridade sobre a nossa vida. Pastor, eu peguei, eu errei, eu não entendi. Ao sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, e através do teu arrependimento, através do confessar do teu pecado, este sangue entra em atuação, este sangue começa a perdoar, começa a limpar, começa a te fortalecer. Pastor, eu não tenho força, eu não consigo, eu já cantei ao Espírito Santo que foi derramado no Pentecoste, que o seu nome é Consolador, que vai estar presente na tua vida, que vai te fortalecer, que vai te levantar. Pastor, eu não consigo, eu não tenho. Ao Espírito Santo de Deus, que já foi manifestado de 7 formas em sua plenitude, através de dom, através de capacidade, de talento, através de ministério que ele entrega na tua vida. Eu quero que você, nesse louvor, se derrame diante de Deus. Se ele quisesse te destruir, ele já tinha te destruído por causa desse pensamento. Se ele quisesse te fulminar, ele já tinha te fulminado por causa daquela palavra que você fez, por onde você andou, aquela atitude, aquele negócio que você fechou, aquelas invenções que passaram sobre a sua vida. Se ele quisesse fazer isso, não há nada que possa impedir, ele já tinha feito. Se
você fale com Deus nessa noite. Você não vai falar nada que Ele não saiba. Você não vai falar nada que Ele já não tenha visto. Você não vai falar nada novo para Ele, não há novidade para Ele. Você não vai falar nada de que Ele já não conheça, não tenha visto, não tenha escrevido, não tenha acompanhado, mesmo não gostado, Ele tem conhecido, Ele tem visto, mesmo não aprovando, Ele está olhando, está observando. Mas o que Ele está esperando? Uma atitude tua, um quebrantamento, uma atitude de se prostrar, não dá, de reconhecer, de abrir mão do seu, dizer: Deus, eu quero os teus caminhos, eu quero os teus planos, eu quero a tua realidade, eu quero que o Senhor use a minha vida como oferta agradável, como cheiro suave, como vaso de honra. Eu quero que o Senhor me use para derrotar o inferno e os seus anjos. Se você tiver vontade de se prostrar, de ajoelhar, você está em liberdade na presença do Pai.